De volta já para o primeiro bloco, e há um país que trabalha, há um Brasil que trabalha também. Narciso. E um que dorme, um que rouba, né? Tá aí. Um que ronca. Um que mata, um que ronca. Tem Brasil para todos os jeitos. Narciso, antes de você começar, você falou em dormir. Eu tenho dito sempre lá em casa, os caras muitas vezes ligam 1 hora lá para minha casa, 1 hora da manhã, e dizem, está dormindo? Dormindo, rapaz. Eu estou tão próximo de dormir pela eternidade, vou perder tempo em dormir agora. Dormir para quê, homem? Adriano, São Paulo armou o maior cripocó do mundo com o Alckmin, o meu candidato a presidente da República. Já declarou. Declarar mais. O Narciso é paixão política pura. Mais uma vez. De repente, tira o João Dória do anonimato político, cria e faz dele prefeito de São Paulo, aí a criatura se volta contra o criador. Aí está o Dória andando o país todinho atrás de projeção política. Me explica, você está correndo esse estado todinho, você também tem algum projeto político a tirar bola? Tenho. Em primeiro lugar, esclarecer que o Alckmin, com certeza, mais uma vez, ele está errado, porque se depender do seu voto, nem seu título não está lá, imagino, né? Não, mas é para presidente. Presidente. Mas essa peregrinação do Adriano é a meu favor. Está fazendo a minha plataforma política. Isso. Agora, em termos de andar o Estado, eu acho que qualquer liderança que queira realmente fazer alguma coisa por esse Estado tem que procurar conhecer, né? Então, eu não acredito que nem uma liderança empresarial, né? E tenho aprendido muito com o Leandro e com o Assuero, não tem condições de avaliar nada em termos de desenvolvimento se não conhecer a realidade desse Estado. Então, não se trata de eu ter nenhum tipo de projeto político partidário. Eu sou, e sempre fui, desde o meu secundário, eu sempre fui um apaixonado pela política, mas como ferramenta, independente do cargo parlamentar ou executivo que eu ocupo. E continuo, sim, acreditando que ainda é uma ferramenta muito importante, apesar de toda a situação de imagem que a gente tem aí dos nossos representantes, e não tenho problema nenhum de discutir nenhum tema, né? Sobretudo na questão do desenvolvimento, porque acho que esse Estado já perdeu tempo demais, aí, dependendo de autoridades em Brasília ou fora do país, quando a gente mesmo somos conhecedores dos nossos problemas e temos a melhor condição de achar a melhor solução. Ô, Adriano, eu quero fazer aqui primeiro perguntar como é que está a indústria criana, mas eu complemento. Ok. Nós temos recebido informações de que, por exemplo, o setor moveleiro, que em boa hora o governador Tião Viana implantou em vários municípios, setor moveleiro, e em vários deles a coisa não está funcionando bem, tem alguns deles completamente parados. Eu quero citar outro exemplo positivo também, mas que não deu certo, por exemplo, a ZPE, a Zona de Processamento de Exportação. E assim algumas outras atividades que foi na melhor da boa vontade, foi implantado. Você acha que não está dando certo? Quais as causas que vocês estão analisando de alguns setores que poderiam, sim, melhorar? A indústria criana vem andando com muita dificuldade. Tá certo. Olha, é muito oportuno essa sua colocação, porque nós estamos, nesse momento, na Federação das Indústrias, fazendo um reestudo e uma reavaliação de todas essas propostas que foram colocadas aí há 18 anos atrás para a nossa sociedade. Mas o setor moveleiro, ele não é uma iniciativa do governador Tião Viana, ele é uma iniciativa que vem exatamente da vocação mesmo do acreano, porque antes da Frente Popular se tratava de um segmento que trabalhava de forma artesanal. Então a Frente Popular incentivou bastante, e aí o primeiro governo do Jorge foi muito importante de implantar uma nova metodologia aliada ao design, aliada à qualidade, aliado a tudo aquilo que a gente imagina em termos de competitividade para um produto que extrai da floresta, né, aquilo que é mais sagrado do ponto de vista da manutenção dela, de forma a não
chocar aí as civilizações aí internacionais, os organismos internacionais, quanto ao formato que outros estados fizeram. Então, foi importante, sim, aquele momento. Daí para frente, eu acredito que seja assim, todo estado tem que ter como política pública o incentivo e o estímulo, e não a fazer a gestão disso. Então, houve alguns erros. Adriano, só uma pausa. Foi nesse governo que eu me lembro, até como parlamentar na Câmara de Vereadores, havia muita reivindicação que esse setor, né, de marcenarias, ele estava trabalhando na clandestinidade. E me parece que foi esse governo que legitimou as atividades. Exatamente. Porque era mais artesanal, era fundo de quintal que eles faziam, né? E apropriou-se dessa qualificação, através exatamente do nosso Senai, uma melhora tanto da performance do ponto de vista da gestão dos seus negócios, quanto da habilidade mesmo do próprio profissional. E o governo do estado, ele organizou esses setores em municípios, e o governador Tião Viana, ele veio consolidando isso em formatos de centros que a gente chama de parques industriais moveleiros. Só que nada vai adiante se não houver o compromisso empresarial e a capacitação permanente desse gestor em gerir seu negócio sempre olhando para o futuro. Então, nós temos aí outras tecnologias que foram absorvidas e hoje ainda são bem mantidas por poucos desses empresários, e muitos deles são muito passivos do ponto de vista de continuar crescendo. Então, se limitam dentro dos seus quadrados lá e pouco investem nessa inovação, o que é um erro, porque nós sabemos que hoje a competitividade do setor moveleiro, ele compete com outros centros, onde eles mesclam madeira com aço e vão para um design completamente futurista, e isso encanta, né? Então, existe um pouco disso aí, que é uma certa comodidade que a gente tenta vencer com algumas palestras, com algumas orientações. Agora, outros segmentos que foram potencializados pelos governos da Frente Popular e mais fortemente pelo governador Tião Viana, que é exatamente a base da indústria hoje que a gente considera mais sedimentada, que é da proteína animal, que a gente considera que é uma excelente iniciativa em termos de política pública, ela pode muito bem não ter continuidade ou não ser tratada com a mesma seriedade por outros governos que não têm o entendimento, a visão de que é possível a gente ter uma indústria competitiva e ela ser alavancada no futuro e ser, sem dúvida nenhuma, a base da economia do nosso Estado. Agora, sobretudo, é preciso que o empresário tome consciência de que o negócio é dele, de que ele é capaz de competir com outros países, né? Como a gente está vendo, a Dom Porquito agora conseguiu a liberação para exportar. Agora, imagine há quanto tempo a gente trabalha com esse mercado, esse comércio, e o Leandro pode dizer muito bem que ele está aí muito mais antes que eu nessa relação com os países andinos, né? E ela ainda é uma relação muito complicada. Então, está muito acima de simplesmente você ter um produto competitivo. É preciso que a gente organize esses empresários para que eles comecem a olhar para aqueles... Primeiro, identificar o que nós somos capazes de produzir com qualidade e em escala industrial. E aí vamos ter que estudar toda a matéria-prima, e é esse o trabalho que a Federação das Indústrias tenta fazer hoje. Sobre essas questões que vocês levantaram, exatamente, Adriano, eu queria que você... eu gostaria também, embora vocês focaram muito em indústria, mas o comércio não existe se não existe indústria, né? Com certeza. Eu queria fazer rapidamente sobre os comentários do Adriano, em vários aspectos, nos pontos que você abordou. O Narciso questionou esse teu percurso para o interior do Estado, mas é sempre bom saber, Narciso, que nós somos presidentes de entidades de classe que tem base territorial o Estado. Claro. A federação tem abrangência em todos os municípios do Estado. E nós trabalhamos muito a questão do desenvolvimento. E a gente não pode olhar o desenvolvimento só na capital. Nós entendemos que o desenvolvimento ele tem que estar no interior, tem que vir do interior também. E o interior do Acre, Osmi, você conhece muito mais do que a gente, o interior é muito pobre. É pobre em todos os aspectos. Se você for olhar o aspecto de desenvolvimento, o interior é muito pouco desenvolvido. Você tirando Cruzeiro do Sul, os outros municípios estão todos praticamente no mesmo patamar. Não tem absolutamente nada. Então, esse percurso que a gente constantemente faz, além de outras variáveis que a gente observa, é trabalhar, conversar com os empresários e analisar o desenvolvimento. A Federação do Comércio, agora recentemente, fez um mapa estratégico do comércio e nós visitamos praticamente todos os municípios do Acre, os nossos técnicos.
Mas não é só visitar, não. Nós visitamos conversando com empresários, fazendo um diagnóstico, levantando quais as necessidades principais, quais as principais dificuldades que os empresários têm para trabalhar no interior do Estado. E que ponto vocês chegaram? Qual a conclusão que vocês chegaram com esse diagnóstico? Nós temos o nosso mapa fechado, onde a situação do interior é muito crítica em termos de estrutura para desenvolvimento. E os municípios, eles são muito pequenos, a economia é muito pequena. Então, dificulta muito. Hoje, o que se cobra de um empresário lá de Santa Rosa do Purus, se eu estou falando em termos de legislação e de exigências, é o mesmo que se cobra do empresário aqui de Rio Branco. Se nós formos pensar em questão de, por exemplo, a nota fiscal eletrônica, que você precisa ter uma internet muito boa para funcionar, exige-se do empresário lá do interior como se exige da capital. E os caras não têm como cumprir. E o poder fiscalizador do Estado, ele é muito forte. Ele fica em cima das empresas e penalizando. Então, a grande reclamação do interior do Estado é falta de estrutura, tributação exorbitante em cima das empresas e incapacidade que as empresas têm de atender às grandes demandas do Estado em termos de legislação. Essas são as grandes dificuldades. Narciso, permita-me. Eu acho que há muito tempo se vem tentando atenuar os desequilíbrios regionais do Brasil. Muito tempo. Isso foi a grande discussão, inclusive, da Assembleia Nacional Constituinte. O Brasil jamais será uma grande nação enquanto houver esses bolsões de miséria absoluta, notadamente norte e nordeste do Brasil. Muito bem. O que é que se criou com isso? Se criou os fundos constitucionais, na ocasião, que depois foi um pouco deturpado na regulamentação. Eu achei, inclusive, que não fosse o ideal. O ideal era para ter colocado mais subsídios naqueles fundos constitucionais. E menos exigências. E menos exigência. Uma loucura as exigências. Não, você está louco. Agora, aqui tem um dado fornecido pela própria indústria que, enquanto os políticos não se debruçarem junto com vocês para encontrar uma solução para diminuir essas desigualdades, é difícil. Por exemplo, dado da indústria, Narciso. A indústria aqui do estado do Acre paga a 6ª tarifa de energia mais elevada do Brasil. E mais, a indústria, essa mesma indústria, paga quase 5% a mais na energia elétrica do que a média nacional. Como é que você pode tornar uma indústria competitiva com esses dados? A taxa de juros, que no passado criou-se taxa de juros diferenciada fora dos fundos constitucionais para algumas atividades, hoje os bancos não querem criar taxa de juros diferenciada para promover capital, notadamente no comércio. Por exemplo, o comércio de Cruzeiro do Sul, o comerciante tem que ter 3 capitais de giro. 3 capitais de giro. Verdade. Um na prateleira, um que está vindo nas balsas, hoje menos ainda, mas e o terceiro já comprado. Então é complicado. Como resolver isso? Narciso, deixa eu só te falar, Osmir, tu mencionaste a questão da energia elétrica. A energia elétrica hoje é um insumo. A gente está falando de tributo, nem se fala, né? Porque o empresário hoje trabalha para o Estado, para o governo. É o seu maior sócio, é o mais tranquilo, é quem recebe tranquilamente. A energia elétrica no Acre, ela é tão cara que inviabiliza negócio. Nós montamos agora lá em Cruzeiro do Sul aquele empreendimento Centro de Turismo e Lazer de Cruzeiro do Sul, bonito, que é uma obra social, uma obra que nós construímos em Cruzeiro do Sul para ajudar a Cruzeiro do Sul a se desenvolver. Nós não temos fins lucrativos nem nada. Eu estava vendo o relatório de ontem da prestação de contas. O mês de setembro, o custo da energia elétrica daquela unidade correspondeu a 25% do custo total da unidade. Nós pagamos 44 mil reais de energia elétrica e olha que a unidade ainda está iniciando. Nós não temos hoje 30% de ocupação. Nós já pagamos isso de energia elétrica. Só nos ambientes fechados, porque a parte externa daquela nossa unidade lá é tudo energia solar. Ali o custo foi só da implantação. Hoje o consumo nós estamos pagando. Então, cara, é um negócio simplesmente absurdo que pode viabilizar um empreendimento. Claro. Então, essa questão da energia elétrica precisa ser analisada. E que o empresário que não tem consciência, Adriano, ele nem sabe
e não avalia o quanto representa no seu custo a energia elétrica. E termina absorvendo em parte, consumindo seu lucro, e ao final do negócio ele termina inviabilizando o Nós negócio vamos dele. chamar o intervalo. Mas aí só, fechando aqui, o que o Leandro colocou vai exatamente de encontro ao que eu falei. É exatamente na gestão que o empresário às vezes falha, para encontrar esse ponto de equilíbrio. Tem tudo a ver com o que ele está falando. Nós vamos ao intervalo, voltamos já já para o segundo bloco do programa Tribuna Livre.